Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 113 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje eu vou fazer um podcast um pouco diferente. Eu vou ler dois textos, o meu, que eu escrevi na semana passada, que fala sobre o executivo e em tempos de incerteza, e outro do Ray Dalio, que ele escreveu no dia 3 de junho, e que fala sobre, que é uma síntese, né, um resumo do seu livro, Por que os países vão à falência. Esse livro não tem em português, mas eu quis mostrar esses dois textos para você, porque uma coisa que me preocupa muito é o quanto que o executivo se distrai com a sequência de notícias que aparecem na mídia, e que nem sempre são ordenadas de forma que você possa compreender o que está acontecendo. E, é claro, determinados eventos acontecem, uma decisão é tomada e eles desaparecem da mídia, mas eles continuam a se desenvolver ali nos bastidores. E você precisa prestar atenção até chegar a uma conclusão de qual é melhor que você pode fazer, tanto para a sua carreira, quanto para a sua empresa, quanto para os seus investimentos. Então, eu vou começar lendo o meu texto e depois eu passo para o texto do Ray Dalio, fazendo uma leitura um pouco mais crítica para você compreender o que eu quero dizer com isso, de você, olha, você precisa não perder o fio da meada, porque realmente a quantidade de notícias que surgem e de temas tão diversos que dispersam a atenção do executivo é muito grande, e você precisa ter uma boa capacidade seletiva para não se perder em meio a notícias que não são tão relevantes assim para você. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou começar falando sobre o meu texto, né, que ele diz o seguinte: o executivo em tempos de incerteza. Não é nada fácil decidir sobre o que escrever para os executivos na semana em que a taxa Selic disparou para 15% ao ano, um vazamento recorde de 16 bilhões de senhas colocou a cibersegurança em xeque e o conflito entre Israel e Irã ameaça desestabilizar decisivamente os mercados, inflando preços e testando cadeias globais. Então, só por essa breve introdução, você vê, esses aí eram os temas da semana passada. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, que é na quinta-feira, dia 26 de junho, apenas 5 dias depois do texto, você vê que a taxa Selic ainda é uma coisa importante, porque ontem o Congresso derrubou o aumento do IOF, que iria trazer mais receita para o governo brasileiro, mas a cibersegurança e a questão do Irã, olha, praticamente desapareceram do noticiário, né? Então, eu dizia o seguinte: mas o que unifica tantos e complexos temas é a consciência do executivo, que não pode tirá-los de foco, pois correria o risco de ser surpreendido com eventos que serão consequências deles, né? Então, o importante é você entender o seguinte: o que dá articulação para temas tão complexos é você, é a sua consciência de que, olha, esses temas eu preciso colocar ali, ficar de olho neles de tempos em tempo, com uma certa frequência, para poder tomar as minhas decisões. O momento é para líderes com musculatura executiva suficiente para saltar por tantos obstáculos, isso é, para líderes excepcionais. Como você pode liderar com coragem, clareza e otimismo diante desses ventos contrários? Sugiro fazer o básico bem feito e manter o foco em cada alteração no cenário, pois, em geral, uma crise se acelera quanto mais o fim dela se aproxima. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente está no meio de uma crise econômica, geopolítica importante, e os eventos eles ocorrem gradativamente, mas quanto mais o tempo avança, quando chegar nos 20% final da crise, que nós só vamos saber quando ela realmente ela terminar, você vai ver que os eventos eles se aceleram e várias coisas importantes acontecem nesse finalzinho. Então, o primeiro tema que eu abordo é exatamente isso: a taxa Selic é 15%, dominando o jogo financeiro. A Selic em 15%, o maior nível desde 2006, encarece o crédito e aperta os orçamentos. Mas, em vez de ser somente cauteloso, converse com o time e busque oportunidades para acelerar projetos e entregas, pois trazer receitas neste momento é o foco. E é o foco por causa disso que eu falo no parágrafo seguinte: afinal, o desconto bem calculado poderá favorecer seu cliente, acelerar a venda e ser compensado com o investimento certo da receita obtida antecipadamente. Sendo assim, otimize cada centavo
reveja custos e foque em investimentos que tragam retorno, que possam compensar eventuais descontos aos clientes. Eficiência nessa articulação é a chave. Às vezes eu vejo muitas pessoas centradas na questão de custo, porque sem dúvida você reduzir custo, por vezes, é uma decisão que depende só de você e, portanto, é mais simples. Entretanto, hoje o que é importante é você manter o fluxo de caixa rodando e trazer receitas o quanto antes, procurando compensar um eventual desconto com um investimento bem feito. Renegocie com inteligência. Converse com bancos e fornecedores para ajustar dívidas e prazos, afinal, a estratégia anterior também é vantajosa para eles. É só você observar, posso dizer pela minha experiência, nunca me foi oferecido tanto crédito como agora para os bancos. Me lembra muito o que aconteceu em 1998 e 1999, quando nós estávamos às vésperas da crise do ano 2000, ou seja, muito dinheiro sendo colocado no mercado por conta do Banco Central, do governo, melhor dizendo, tendo que pagar essa dívida toda com uma taxa de juros muito alta, e isso, claro, os bancos precisam colocar esse dinheiro para algum lugar para poder render. Reinvente sua oferta. Clientes querem valor em tempos difíceis, mas, acima de tudo, uma oferta realmente talhada para o seu momento. É importante ajustar quantidade com o que cabe no bolso do seu cliente. Como mencionei, a velocidade nas vendas e no recebimento é um fator relevante neste momento. Aliás, hoje eu fui no supermercado e vi que eles estão fazendo aqui em São Paulo os pacotes de tilápia, né, de peixe, de 250 gramas. Até então, eu só encontrava dos 400 de 800, ou seja, eles estão reduzindo o tamanho para o pessoal poder comprar. Você tem que transformar restrições no bolso do cliente em inovações, produtos que possam ser comprados em quantidades menores, com maior desconto pelo volume, ou uma oferta singular para cada cliente. De fato, isso é o que está sendo pedido, mesmo no meu trabalho, eu tenho que desenhar cada uma das minhas entregas especificamente para cada cliente, e isso vale também para os produtos. O segundo tema que eu coloco, que é o vazamento de senhas, de cibersegurança como prioridade, é interessante porque ele simplesmente desapareceu como fala, das notícias na imprensa. Então, eu dizia que o mega vazamento de 16 milhões de senhas é um alerta vermelho. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados cobra a responsabilidade e a confiança dos seus clientes está em jogo. Como executivo, sua missão é passar segurança com ações pragmáticas, comunicação clara e mostrar que a empresa tem capacidade de proteger os dados de seus clientes. Bom, eu vou ler só essa segunda parte aqui, que eu digo o seguinte, que sua equipe é tudo para a defesa contra cyberataques. Tecnologia e treinamentos de boas práticas digitais são importantes, mas baixa rotatividade, uma cultura que atraia profissionais maduros e responsáveis, também são pontos fundamentais de sua linha de defesa. Afinal, os hackers também apostam na capacidade deles de corromper seus colaboradores. Isso é uma coisa que eu vejo que as empresas, às vezes, negligenciam, de não estarem atentas ao fato que não adianta você ter um monte de sistema de segurança nas suas questões de tecnologia, mas você não tem um bom clima organizacional ou não trata bem seus funcionários e eles acabam indo embora. E, por último, o conflito Israel-Irã, que eu estou pasmo de ver como ele desapareceu também hoje, especificamente quinta-feira, das manchetes principais dos portais mais conhecidos. E eu dizia no dia 21 que a guerra entre Israel e Irã cria as condições para um aumento significativo do preço do petróleo. Aliás, ele subiu e depois ele caiu, pressiona a inflação e afeta cadeias de suprimento, porque, inclusive, o Irã queria fechar o Estreito de Hormuz, que países como o Japão, por exemplo, depende muito da sua economia desse local, dessa passagem de mercadorias. Mas executivos com agilidade podem transformar esse caos em vantagem, diversificando fornecedores, acompanhando o mercado e comunicando com clareza, né? Ou seja, em momentos que estão muito incertos, isso vale mesmo que eu tenha aqui sintetizado os pontos anteriores, quando você não entende muito bem o que está acontecendo, é sempre importante você ter com a sua equipe uma promessa de que, olha, assim que eu tiver uma visão mais clara do que realmente nos afeta e quais as decisões que estão sendo tomadas, vamos transmitir a vocês. A vantagem está no fato de que crises globais abrem portas para parcerias estratégicas e processos mais robustos. Vence o que está de pé ao fim da luta, e está de pé aquele que consegue combinar estratégia e força. E a força vem dessas parcerias. Inclusive, nesse texto, teve um executivo da área de logística, aliás, uma pessoa muito experiente, que ele disse exatamente isso, que na empresa dele, um minutinho só, perdão,
Na empresa dele, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles estão negociando com logísticas e tudo mais, e ele tem a crença firme, porque ele, na experiência profissional dele, foi assim que aconteceu, de que são nessas negociações que você consegue as soluções para o momento que a gente está vivenciando. E aqui eu falo sobre o quanto que o líder faz diferença, que você precisa ter coragem nesse momento e inspiração. E eu digo inspiração, pessoal, porque esses temas, sendo bem franco com vocês, eles são muito enfadonhos, entende? Então você já tem que trabalhar, fazer o seu dia a dia, e ao mesmo tempo você tem que lidar com essas questões que eu mencionei. E, no entanto, essas questões, elas não são questões assim tão dinâmicas quanto até a própria mídia ela publica, né? Quer dizer, você vê a taxa de juros que subiu para 15%, o IOF que aumentou, mas agora caiu de novo, porque o Congresso ele vetou o aumento. Então, tudo isso são questões muito desagradáveis de você acompanhar, e por isso mesmo que você precisa ter um pouco mais de estofo para poder entender o que está acontecendo. Mas antes de eu falar sobre essa questão aqui do líder faz diferença, eu gostaria de passar para o texto do Ray Dalio, porque o Ray Dalio, ele fala no texto dele, que se chama Como os Países Vão à Falência, que é um livro, na verdade, dele não tem em português, tá? Esse livro só tem em inglês, e ele faz uma síntese aqui desse livro, que é importante para você conseguir entender a articulação dos gastos públicos com essa questão dos juros, e como isso pode afetar o seu negócio, e o que você pode fazer para defender a sua carreira, e principalmente os seus investimentos, é disso que ele fala. Então, eu vou começar a ler aqui o texto dele para você entender essa articulação. E ele diz o seguinte, esse é o Ray Dalio falando: escrevi esta nota para compartilhar em resumo o que diz como os países vão à falência, o grande ciclo. Para mim, o mais importante é transmitir entendimento neste momento crítico. Então, quero passar as ideias-chave com extrema brevidade nesta nota, além de fazê-lo de forma abrangente no livro, deixando a você decidir o quão fundo deseja ir. Então, esse é o meu propósito também. Eu quero apenas que você, como executivo, tenha um maior entendimento desses aspectos globais dos acontecimentos nos quais você está inserido. Então, ele se identifica, para você que não conhece quem é Ray Dalio, ele dá as credenciais dele, né? Então, ele diz assim: de onde vem? Sou investidor macro global há mais de 50 anos, apostei em mercados de dívida governamental por quase esse tempo e obtive muito sucesso com isso. Ou seja, o mercado de dívida está falando principalmente do mercado de títulos públicos, né? Antes mantive para mim meu entendimento sobre como grandes crises de dívida ocorrem e os princípios que uso para navegá-las. Mas agora, nesta fase da vida, quero compartilhar esse entendimento para ajudar as pessoas. E ele fala que isso é especialmente importante para os americanos, mas você vai ver como que o que ele diz agora funciona para o entendimento da dívida pública brasileira. Então ele diz assim: como funcionam os mecanismos? A dinâmica da dívida funciona da mesma forma para um governo central como para uma pessoa ou empresa, exceto que o governo tem um banco central que pode imprimir dinheiro, o que o desvaloriza, e pode tirar dinheiro das pessoas via impostos. Bom, eu não gosto muito quando mesmo especialistas como o Ray Dalio diz que o Banco Central tem poder de imprimir dinheiro, porque, na verdade, o que ele tem poder é de gerar empréstimo para os contribuintes, ou seja, se ele só imprimisse dinheiro, não seria problema, mas da forma como ele fala, parece que ele pode só imprimir dinheiro, e aí ele coloca, e pode tirar dinheiro das pessoas via impostos. É porque quando ele imprime uma dívida, e é isso que ele faz, a dívida tem que ser paga pelas pessoas por meio de tributos. Por isso, se você imaginar como a dinâmica da dívida funcionaria para você ou uma empresa que administra, se pudesse imprimir dinheiro ou obter recursos por impostos, você entenderá a dinâmica. Mas lembre-se de que o objetivo é fazer o sistema funcionar bem, não apenas para você, mas para todos os cidadãos. Eu tenho dúvida que realmente esse é o objetivo desse sistema, porque se esse fosse o objetivo, eu acho que esse sistema sequer existiria, nós estaríamos usando ainda o ouro como lastro do dinheiro nacional. Para mim, o sistema de crédito / mercado é como um sistema circulatório humano. É uma boa analogia que ele faz aqui, levando nutrientes a todas as partes do corpo que compõem os mercados e a economia. Se o crédito é usado de forma eficaz, cria produtividade e renda que podem pagar a dívida e os juros, o que é saudável. Então, aqui você já vê um problema nosso, né? Você vê o que está acontecendo com todos esses déficits
nas estatais e para como o dinheiro é perdido em corrupção, coisas absurdas que são gastas no governo brasileiro. O problema é exatamente isso, quer dizer, a gente teria uma situação um pouco melhor se você tem uma dívida sendo gerada e você faz um investimento que é produtivo. Quando você desperdiça isso por coisas tolas ou por simples corrupção, é claro que isso é extremamente danoso para o Brasil. No entanto, se não for bem usado, que é o nosso caso, de modo que não produza renda suficiente para cobrir a dívida e os juros, o serviço da dívida se acumula como placa que comprime outros gastos. Ele está se virando placa, aquelas placas de gordura que ficam dentro do sistema sanguíneo. Quando os pagamentos do serviço da dívida se tornam muito grandes, isso cria um problema de serviço e, eventualmente, serviço da dívida, né? E, eventualmente, um problema de rolagem da dívida, isto é, você conseguir trazer dinheiro para continuar a dívida sendo paga, sendo renovada com novas dívidas. Pois os detentores da dívida não querem renová-la e desejam vendê-la. Ou seja, a pessoa ela quer se livrar do título público, recebendo o quanto que ele vale, porque ele venceu, mas ele não quer comprar um título novo. Naturalmente, isso cria uma escassez de demanda por instrumentos de dívida, como títulos e a venda deles. E quando há escassez de demanda em relação à oferta. Isso leva a, primeiro, aumento das taxas de juros. É exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. Aliás, em novembro do ano passado, teve um dia que o governo ofertou títulos a 14 ponto alguma coisa e simplesmente ninguém comprou. As pessoas queriam pelo menos 14,5%, alguma coisa assim. As pessoas que eu digo, os atores do mercado, os bancos principalmente. E quanto à escassez de demanda em relação à oferta, isso leva ao aumento das taxas de juros, estou me repetindo aqui, o que pressiona os mercados e a economia para baixo. E B, o Banco Central imprimindo dinheiro e comprando a dívida, o que reduz o valor do dinheiro, aumentando a inflação. Ou seja, o próprio Banco Central, ele imprime dinheiro e compra a dívida, só que, na verdade, quando ele imprime dinheiro, ele gera mais dívida. Então, é um mecanismo um pouco maluco que a maioria das pessoas não entendem, mas é isso que causa todos esses problemas financeiros que nós enfrentamos, que o governo enfrenta e que nós enfrentamos para poder suportar tudo isso, sustentar tudo isso, melhor dizendo. Imprimir dinheiro também se reduz artificialmente as taxas de juros, prejudicando o retorno dos credores. Nenhuma abordagem é boa. Quando as taxas de juros sobem porque a venda de dívida se torna grande demais, porque a venda de dívida se torna grande demais para ser contida e o Banco Central comprou muitos títulos, o Banco Central perde dinheiro, o que prejudica seu fluxo de caixa. Se isso continuar, melhor dizendo, leva o Banco Central a ter um patrimônio líquido negativo. Quando isso se torna grave, tanto o governo central quanto o Banco Central tomam empréstimos para pagar o serviço da dívida, os juros, né, que tem que pagar. O Banco Central imprime dinheiro para fornecer o crédito porque a demanda do mercado livre é insuficiente, ou seja, ninguém quer comprar os títulos da dívida pública. Em uma espiral de dívida barra impressão de dinheiro barra inflação, autorreforçante se inicia. Em resumo, as coisas clássicas a observar são, primeiro, a quantidade de serviço da dívida governamental em relação à receita do governo, como a quantidade de placa no sistema circulatório. De novo, ele faz essa analogia que eu acho bem interessante. A quantidade de venda de dívida governamental em relação à demanda por essa dívida, como a placa se soltando e causando um ataque cardíaco. Isso é quando muita gente está se desfazendo da dívida e não comprando dívida nova, né? Esse é um problema que a gente enfrenta, que os Estados Unidos está enfrentando. É por isso que, inclusive, o dólar está caindo. A quantidade de impressão de dinheiro pelo Banco Central para comprar dívida governamental, compensando a falta de demanda em relação à oferta de dívida que precisa ser vendida. Como o Banco Central administrando uma dose pesada de liquidez barra crédito para aliviar a escassez de liquidez, produzindo mais dívida a qual o Banco Central está exposto. Então, esses fatores aumentam em um ciclo de longo prazo, de várias décadas, de aumento da dívida e dos pagamentos do serviço da dívida em relação à renda, até que isso não possa continuar, porque as despesas, com o serviço da dívida comprimem inaceitavelmente outros gastos, ou seja, o governo ele gasta tanto com o pagamento de juros que ele não tem dinheiro para fazer praticamente mais nada. 2, a oferta de dívida a ser comprada é tão grande em relação à demanda que as taxas de juros precisam subir substancialmente, o que derruba os mercados e a economia, ou seja, ninguém quer a dívida, a demanda é muito baixa em relação ao que precisa para rolar a dívida, o governo aumenta a taxa de juros e isso acaba
derrubando os mercados e a economia, que é o velho problema que a gente tem no Brasil, onde você tem muitas pessoas que, em vez de investir em um negócio, preferem viver de renda com juros de 15%. E 3, em vez de permitir que as taxas de juros subam e ocorra um resultado ruim para os mercados / economia, o Banco Central imprime muito dinheiro e compra muita dívida governamental para compensar a falta de demanda, o que reduz muito o valor de dinheiro. Isso aqui é uma forma elegante de falar, gera uma baita inflação. Quanto mais dinheiro você coloca no mercado, você tem mais dinheiro buscando os produtos e serviços, e claro, os produtos e serviços acabam ficando mais caros, mas ficam mais caros porque, na verdade, é o dinheiro que vai perdendo valor, o nome certo seria a moeda corrente vai perdendo o valor. De qualquer forma, os títulos têm um retorno ruim, até que o dinheiro e a dívida se tornem tão baratos que possam atrair demanda e ou a dívida possa ser recomprada ou reestruturada pelo governo a baixo custo. Esse é o grande ciclo da dívida, em poucas palavras. Como é possível medir essas coisas? Pode-se monitorar essa dinâmica da dívida acontecendo. Então é fácil ver os problemas se aproximando. Usei esse processo de diagnóstico em meus investimentos e o mantive para mim. Mas agora eu explico em detalhes no livro que ele escreveu, Como os Países Vão à Falência, o Grande Ciclo, porque é importante demais para guardar comigo. Bom, ele explica o que acontece com os Estados Unidos, mas você vê, é uma coisa muito semelhante ao que tem aqui no Brasil. Na verdade, eles estão numa situação fiscal até pior do que a nossa, assim como o Japão também e a China, só que a gente, claro, estamos aqui no Brasil e presta atenção no que está acontecendo aqui no Brasil. Ele dá uma solução, e é nessa solução que ele fala, minha solução de 3% em 3 partes, que você vê o que nós aqui no Brasil não estamos fazendo, e é por isso que é importante você observar que, se em algum momento essa solução articulada acontecer, é o momento que a gente vai ter a solução desse problema, ou nos estamos endereçando essa solução. E ele diz o seguinte: estou confiante de que a condição financeira do governo está em um ponto de inflexão, porque, se isso não for tratado agora, as dívidas se acumularão a níveis que não poderão ser gerenciadas sem grande trauma. E é especialmente importante que essa operação aconteça enquanto o sistema está relativamente forte, e não quando estiver fraco. Isso porque, quando a economia está em contração, as necessidades de empréstimo do governo aumentam muito. Então, é claro que se você está observando que o dólar, que já bateu mais de 6,30, 6 e alguma coisa, hoje está 5,50. Então, assim, o dólar ele está perdendo valor, é um sinal de problema para a economia americana. Com base na minha análise, acredito que essa situação precisa ser tratada com o que chamo de minha solução 3% em 3 partes. Isso seria reduzir o déficit orçamentário para 3% do PIB, de uma maneira que equilibre as 3 formas de redução do déficit, que são 1. Cortar os gastos, 2. Aumentar a receita tributária e 3. Reduzir as taxas de juros. Não preciso dizer para você que cortar os gastos é algo que aqui no Brasil simplesmente não se faz. Então, desde os 3 níveis, os 3 poderes, se tem uma coisa que eles estão articulados é nisso, eles só aumentam gastos. Você vê, o nosso judiciário é o mais caro de todos. Agora, ontem, aumentaram o número de deputados e senadores no nosso Congresso. É claro que isso vai ter uma elevação de gastos importante. E o governo não faz outra coisa a não ser gastar muito e gastar mal. É só você ver o quanto que o Lula gasta só nessas viagens internacionais dele, nem vamos comentar. Então, todas as 3 precisam acontecer simultaneamente. Então, olha que interessante. Cortar os gastos, aumentar a receita tributária e reduzir as taxas de juros tem que acontecer ao mesmo tempo, para evitar que qualquer uma seja grande demais. Por quê? Se uma delas for muito grande, o reajuste será traumático, que é o que acontece conosco, percebe? Aí você consegue entender a articulação. Se a gente não corta gastos, há um aumento muito grande da receita tributária e um aumento e não tem uma redução significativa das taxas de juros, que acontece com o Brasil. A gente está nesse momento vendo aí aumento de OF, essa reforma tributária que para mim tem muitos pontos obscuros, que você não sabe exatamente qual é o resultado final da alíquota que você vai pagar no seu produto ou no seu serviço. Então, assim, é realmente uma situação bastante complexa, bastante difícil da gente lidar, porque gera essas incertezas, que foi o alerta que eu fiz no meu texto. Todas as 3 precisam acontecer simultaneamente para evitar qualquer... Opa, já falei isso aqui. E essas coisas precisam ocorrer por meio de ajustes fundamentais sólidos, e não por força. Por exemplo, seria muito ruim se o Banco Central americano forçasse artificialmente as taxas de juros baixas. Então, apesar do Trump estar fazendo muitos discursos falando que a taxa de juros nos Estados Unidos tem que baixar,
pelo nível de inflação que está lá, isso não faz muito sentido, porque é claro que essa inflação que oficialmente é divulgada não corresponde nem de perto à inflação real que acontece nos Estados Unidos. Com base nas minhas projeções, cortes de gastos e aumentos de receita tributária de cerca de 4% em relação ao planejamento atual e uma queda das taxas de juros de cerca de 1 a 1,5% em resposta, levaria a pagamento de juros que são 1 a 2% menores em relação ao PIB na próxima década. Estimularia uma alta nos preços dos ativos e na atividade econômica que traria muito mais receita. Isso é uma coisa que é importante você observar. Você vê, ele está pensando em uma solução que vai durar décadas para acontecer efetivamente, ou seja, para que os resultados apareçam. Aqui no Brasil, em geral, a gente está pensando em 2026, até porque é ano de eleição. Então, justamente essa visão muito de curto prazo faz com que as medidas que sejam tomadas, elas nunca tenham, assim, perenidade. Quer dizer, já estão falando que vai ter que ter uma nova reforma da Previdência. Essa reforma tributária, como mencionei, que ela é uma reforma tributária, mas ela não atinge todos os tributos, então você está falando de uma série de tributos que vão ser eliminados ou substituídos, melhor dizendo, ICMS, PIS, COFINS, etc. Mas ninguém fala, por exemplo, sobre o IOF, que foi o que o Haddad agora tentou subir. Ninguém fala sobre o IPTU, esse imposto absurdo que a gente paga sobre propriedade, ou o próprio IPVA, quer dizer, você tem imposto porque você paga imposto porque você tem alguma coisa, quer dizer, isso não tem o menor cabimento. Então, assim, são essas coisas que não são discutidas e que nós, como executivos, precisamos prestar atenção, porque tudo isso afeta tanto o valor do produto e serviços que nós fornecemos para os nossos clientes, mas também afeta a nossa vida pessoal e, é claro, os nossos investimentos. Aqui ele faz um negócio bem interessante, o Ray Dalio ele coloca uma série de perguntas e respostas a respeito de tudo que está acontecendo. Ele fala de maneira muito grave a respeito da situação do Japão, porque hoje o Banco Central japonês ele não faz outra coisa a não ser emitir mais dívidas para comprar dívidas, e isso acaba destruindo os investidores, os detentores de títulos públicos brasileiros. Ele fala de perdas ao redor de 45% em relação a posse de dívida em dólar americano desde 2013 e 60% em relação ao ouro desde 2013. Eu acredito que seja mais do que isso aqui, eu não sei como ele chegou nessa conta. Mas, para finalizar, o que ele diz é o seguinte: como os investidores devem navegar esse risco / estar posicionados daqui para frente. Então, olha só o que ele diz. Como conselho geral, sugiro diversificar bem em classes de ativos. Então, lembra que eu sempre procuro passar para você as classes de ativos: negócios, imóveis, investimentos financeiros, metais preciosos e criptoativos. Então, essas são as 5 classes, né? E países, olha só que interessante que ele está dizendo. Muita gente no Brasil, eu vejo que enxerga o investimento fora do Brasil como sendo uma coisa de pessoas que estão fazendo algo errado. Não, você pode investir legalmente fora do Brasil, inclusive isso é saudável para você proteger-se de algum eventual variação cambial muito acentuada. E tudo isso, claro, você tem que declarar no imposto de renda e tudo mais, mas são investimentos legais, normais, que você deve se interessar em fazer. E olha só o que ele diz. Em classe de ativos e países que tenham demonstrações de resultados e balanços fortes e não estejam enfrentando grandes conflitos políticos internos e geopolíticos externos. Olha, você encontrar um país hoje que tem um balanço forte é difícil, hein? 100% dos países estão endividados. Pode checar isso que eu estou falando aí e veja se eles não estão bastante endividados. Subponderando ativos de dívida, ou seja, considerando menos ativos de dívidas como títulos públicos. E por que ele diz isso? Porque o título público tem uma contraparte, que é o governo dos países. Então, hoje, por que a gente fala tanto de commodities, de ativos físicos? É porque, em geral, o ativo físico não tem uma contraparte. E como cada vez mais está meio difícil de você saber como que está realmente a situação de cada país e a situação de empresas, ele está sugerindo isso. Quer dizer, olha, cuidado com ativos de dívida como títulos e dá um pouco mais de peso a ouro e um pouco de Bitcoin. Então, olha que interessante. Eu estive num evento recentemente e eu sempre observo executivos fazendo pouco caso de criptoativos. E eu percebo que eles não estudam e eles não se interessam e eles ficam falando coisas como o Bitcoin vai cair para zero, o Bitcoin não é seguro e tudo mais. Pessoal, nenhuma classe de ativos que você não estuda é seguro. Então, muitas vezes, quando você quer investir com consciência em algo, eu vejo que a pessoa acha que ela tem que ouvir apenas o seu assessor,
ou então conversar com o gerente do banco e tal, mas a pessoa precisa estudar o ativo, estudar, ler livros, conversar com especialistas, acompanhar pessoas como o Ray Dalio, por exemplo, para entender o que ele está falando, porque imagina alguém com 50 anos de experiência no mercado financeiro está dizendo, olha, dá um pouco mais de peso em ouro e Bitcoin. Esse cara tem 50 anos no mercado, então você tem que estudar isso. Por que ele está dizendo isso? Ele coloca aí, ó, ter uma pequena porcentagem de 10 a 15% do dinheiro em ouro pode reduzir o risco de um portfólio e acho que também aumentaria seu retorno. Aqui, é claro que por uma série de razões ele coloca dessa forma, mas lembra que eu sempre aconselho você a observar aonde que os bancos, inclusive os bancos centrais, estão colocando seu dinheiro, e que eu mostrei para você que os bancos centrais estão no maior nível de investimento em ouro de toda a história, nos últimos 3 anos. Então é importante você observar que talvez esse percentual de 10 a 15% de Ray Dalio não seja o que os bancos centrais estão fazendo, muito menos o que grandes fortunas estão fazendo, porque com tanta incerteza geopolítica e tudo isso que está acontecendo nas questões de governos com muitas dívidas, inflação, taxa de juros alta, etc., é claro que as pessoas estão buscando mais segurança. Então, de uma maneira geral, ouro e principalmente prata, eu acho interessante, porque agora eu tenho visto muitas matérias falando sobre ouro, quando nós deveríamos estar prestando atenção em ouro, mas começar a prestar mais atenção na prata também, é um refúgio para que você possa ter mais estabilidade e principalmente ganhos em seus investimentos, se você estudar. Não faça isso porque o Ray Dalio está falando para você. Faça isso porque você vai estudar, vai tentar compreender do que se trata essa recomendação e ver se isso faz sentido para você como investidor. E aqui eu termino voltando para o meu artigo, para fazer essa articulação toda aqui de você como executivo, o que você tem que pensar nesse momento. Liderar em tempos de crise vai além de planilhas e estratégias. É sobre inspirar, conectar e manter o foco no que importa. 3 atitudes que elevam seu impacto. Fale com transparência. Divida os desafios com sua equipe, mas aponte o norte. O executivo que tiver clareza do resultado que deseja obter e sabe ser compreensível é o que mais tem chance de ser seguido. O que eu estou percebendo ultimamente, pessoal, aqui, algumas empresas têm que tomar decisões estratégicas relevantes, mas elas estão um tanto inseguras do melhor momento de fazer isso, de como fazer isso, porque talvez a decisão, às vezes, vá ou não ser tomada, mas ela está preparando todo o terreno para uma certa decisão e, ao mesmo tempo, ainda os executivos estão um pouco inseguros. Então, tome um pouco de cuidado, porque esse é o momento de você, antes de transmitir alguma informação para a sua equipe, pensar muito e, então, fazer a comunicação. E se você não tem certeza, é melhor comunicar exatamente isso. Olha, estamos estudando, ainda não sabemos exatamente o que vamos fazer, mas vamos chegar lá. Seja ágil, mas firme. Adapte-se rápido, sem perder de vista seus objetivos de longo prazo. Equilíbrio é poder em situações que se modificam continuamente e com velocidade crescente. Em meio ao mar revolto, você deve desviar das ondas perigosas, mas nunca perder o norte, que é o que eu vejo que acontece, porque muitas vezes a pessoa fica tão preocupada com as questões, os problemas, as adversidades do curto prazo, e ela perde aonde ela quer chegar no longo prazo. E hoje você está precisando de muita estratégia para poder ter certeza que vai conseguir enfrentar essas crises. Você vê, aumentou a crise na parte financeira aqui no Brasil, porque o IOF foi derrubado pelo Congresso, mas a crise geopolítica no Irã, no Israel, parece que deu uma arrefecida. Aquela questão de cibersegurança desapareceu do noticiário, mas daqui a pouco essas ondas vão aparecer de novo, num outro formato, numa outra notícia, em algum outro evento geopolítico ou de cibersegurança que, porventura, vai nos atingir. Bom, eu recomendo sempre, né, como coach, que você cuide muito de sua energia, né? Melhores práticas, como pausas intencionais. Cuidado com esse negócio de trabalhar direto. Você precisa ter momentos de descanso para você manter o seu nível de energia alto. Se autopremiar por ter lidado com a adversidade, isso aqui é uma coisa que quem é meu cliente sabe do que eu estou falando, mas é basicamente você tomar um pouco de cuidado com aquelas questões que você só lida com a adversidade e nunca se dá um prêmio que você fala assim, poxa, eu mereço aqui esse jantar aqui especial, essa viagem aqui, ou então alguma coisa de menor valor que você compra, um café com um amigo que você gosta muito, para poder se premiar, dizendo, poxa, lidei com aquela adversidade, mereço aqui alguma coisa para compensar. Isso aí tem alguns outros detalhes, mas em síntese é isso. E é claro, exercícios regulares recarregam você para liderar com rigor. Pessoal, nós como executivos pensamos muito e precisamos compensar isso com o fato de fazermos um exercício, às vezes exercício não apenas regular, mas um pouco mais forte. Qual é o legado que você quer deixar como líder? Como está inspirando sua equipe a superar esses desafios? E, finalmente,
Crises são o palco dos grandes executivos. É verdade, quando você olha como que a carreira dos executivos foi feita, né, você observa que o grande momento na carreira são aqueles momentos de crise que os executivos passaram, tiveram muitas dificuldades, mas conseguiram chegar do outro lado e salvaram a si mesmo e as suas carreiras, melhor dizendo, e a empresa. Mas para isso há uma articulação entre experiência, conhecimento, intuição e melhores práticas. Olha, o que mais me preocupa hoje é que eu vejo que tem muitos executivos jovens que nunca passaram por uma crise verdadeira, pesada, tipo a de 2000, 2008. Eu sei que a crise de 2020 da pandemia foi importante, mas em termos financeiros nós tivemos crises mais graves anteriores. Então, essa crise mexeu muito mais com o nosso emocional, com nossas questões particulares, mas não tanto com as questões financeiras. Então, as crises financeiras pesadas mesmo nós tivemos lá no ano 2000, 2008 e assim por diante. Não quis aqui trazer algo de novo, mas relembrar e ordenar algumas das melhores práticas para lidar com o cada vez mais difícil momento geopolítico e econômico. E aqui eu faço uma analogia. O bom toureiro não é aquele que foge do enorme touro que está à sua frente, mas que sabe aguentar firme o ataque dele e, no momento exato, dar um passo para o lado suficiente para que ele passe reto. E então, volte-se novamente para ele e aguarda o seu próximo ataque. Ou seja, quando você está diante de uma adversidade como essa, que nós estamos vivenciando, quer dizer, tantas coisas importantes acontecendo, fatos relevantes surgem e desaparecem e tudo mais, é como se você tivesse uma tourada mesmo. Você está ali olhando para o touro e ele está se aproximando de você, mas o toureiro ele não vai dar um tiro no touro e acabar com a tourada, né? Quer dizer, seria um negócio bastante nonsense, até porque você não tem condições de fazer isso com esse tipo de adversidade que nós estamos enfrentando. E ele também não vai sair correndo. O que ele faz é falar, bom, eu não tenho como bater de frente com o touro, mas ele dá um passo para o lado, o touro passa reto e imediatamente ele se vira para o touro para esperar o próximo ataque. Então, essa analogia é importante você observar, porque do jeito que as notícias chegam para nós, elas chegam muitas vezes como esse touro enorme que vai nos matar e tudo mais. Calma, foco no que você tem que fazer, é um passo para o lado de cada vez, e aí você vai ver que você está, na verdade, que com o tempo, né, que é isso até que eu escrevo, em uma sucessão desses pequenos passos que se transformam-se numa dança entre você, o toureiro, e o enorme touro até o fim deste último, até o fim das adversidades. Portanto, a experiência nos mostra que, nos momentos difíceis, temos de fazer o básico bem feito, e a partir dessa prática, manter a concentração e o passo para encarar e vencer as adversidades, por maiores que sejam. É claro, conte comigo para isso. A minha ideia aqui, hoje, foi passar para você essa articulação desses dois artigos, porque eu percebi o seguinte, que quer seja o Ray Dalio, ou mesmo a minha preocupação de trazer para você o que um executivo internacional está prestando atenção, mostra que ele escreveu esse artigo no dia 3 de junho e eu escrevi no dia 21 de junho. Ou seja, os temas, na verdade, eles estão acontecendo, só que eles emergem e depois eles desaparecem. Eles emergem e desaparecem. E você, como executivo, tem que estar ligado naqueles que vão afetar de maneira mais decisiva a sua empresa, a sua carreira e, é claro, seus investimentos também. É essa atenção que faz com que você entenda o que está acontecendo de momento a momento e não seja pego de surpresa por uma dessas notícias. Esse é o meu propósito, é trazer para você informações e mostrar para você o que o executivo lá fora está prestando atenção para você poder também focar e prestar atenção nisso para que não seja pego de surpresa. Então, mais uma vez, quero agradecer muito. Aliás, eu sempre esqueço de falar para você, deixar um like, fazer um comentário, compartilhar. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente, além de apresentar para você, de novo, um alerta de que você está, de que surgiu mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer muito pela sua audiência. Vou gravar agora a Conversa Controversa e conto também com a sua audiência lá. Se você quiser se inscrever, vai ter um link aqui embaixo e espero que você não apenas se inscreva, mas que goste do nosso conteúdo. Um grande abraço a todos. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do canal O Executivo e conto com a sua audiência. Até lá!